Olá, boa noite a todos. Eu sou o Robson Miranda e vocês estão no canal Inquisição Online. Nós vamos gravar um podcast hoje com o nosso querido Padre Paulo Ricardo para que ele possa expor a visão dele a respeito dessa polêmica toda em torno do curso dele sobre a obra Senhor dos Anéis, do Tolkien. Então, para quem não pode acompanhar o curso dele no site, aqui vocês vão ter a oportunidade de ouvir um pouco da boca do próprio Padre Paulo Ricardo, a visão dele a respeito dessas polêmicas aí. Então a gente já está aqui conosco, Padre Paulo. Boa noite, Padre. Boa noite a todos, uma alegria estar juntos com vocês. Se por acaso nas respostas aí de vocês ao vivo tem alguma inexatidão, alguma coisa inexata, e depois eu vou ouvir novamente essas respostas que eu fiz. Se tiver alguma coisa muito fora do esquadro, a gente corrige também no texto que vai sendo colocado embaixo das aulas no site, tá joia? Muito bem, Padre. Como o nosso tempo é curto, né? Você é um homem cheio de compromissos e tal. Eu vou começar então logo com a pergunta que não quer calar. Padre Paulo Ricardo, né? Tolkien, afinal de contas, ele era agnóstico? Absolutamente não. Tolkien não era agnóstico. E vou lhe dizer por quê. De onde vem essa história da gnose de Tolkien? A maior parte das acusações com relação a Tolkien vem de intérpretes de Tolkien que se expressaram mal, ou se expressaram bem, mas foram mal interpretados. Por exemplo, o Joseph Pearce, biógrafo de Tolkien, ele faz conferências pelo mundo inteiro, ele acha que a obra de Tolkien é uma forma maravilhosa de evangelizar. Então você vai, conta a história, etc e tal, as pessoas vão e evangelizam. Aí o pessoal vai e critica, né? Os católicos mais conservadores, tradicionais, dizem assim: não, imagina, foram vendidos mais de 100 milhões de livros do Senhor dos Anéis. Se fosse assim, nós teríamos conversões em massa. Mas tem certeza que você está criticando Tolkien ou você está criticando o Joseph Pearce? Porque Tolkien não escreveu esse livro para converter ninguém. Exatamente o contrário. Assim. A gente lê o livro. E lê o livro simplesmente porque é uma obra literária. Né? Lê o livro porque é um livro, é uma longa narrativa, uma narrativa bem elaborada, minuciosa, detalhada, que tem aplicação moral, tem aplicação teológica, mas ele não está fazendo isto deliberadamente como sendo o seu principal projeto. Então, se você acha que as pessoas vão se converter somente com Tolkien, não. Então, aí o pessoal vai criticar. Aí, dentro desta crítica, chega e diz, não, porque, vejam, mas as críticas elas partem dos intérpretes, né? Então, já que é uma coisa para evangelizar, como é que você explica aqui que agora existe o Deus Criador, mas dentro da criação gnóstica existem as criaturas inferiores que são criadores também, que são demiurgos, não sei o que, etc e tal, e que, portanto, isso é incompatível com a fé católica. Porque Santo Tomás de Aquino diz na Suma Teológica que é impossível a uma criatura criar. E o Tolkien diz que os Ainur criaram e, portanto, Tolkien é um gnóstico. Bom, você vê claramente que a pessoa que diz isso daí, né, que tem na internet, inclusive, artigo de um padre, o padre não assinou, mas em todos os casos, um crítico do padre dizendo que Tolkien é gnóstico e não sei o quê. Inclusive o pessoal da Monfort usou o material desse tal padre anônimo no site deles, né, para acusar a obra de Tolkien de ser gnóstica. E um dos argumentos, né, que o pessoal da Monfort usa é que haviam 2 princípios criadores na narrativa de Tolkien. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Você leu o que Tolkien fala da subcriação? Ou seja, é simplesmente aquilo, os anjos de Tolkien lá, eles estão fazendo uma coisa, né, sendo co-criadores com Deus, mas é evidente que criador é somente Deus. Co-criador quer dizer o seguinte, é que Deus
também pode usar as suas criaturas na obra de organização da criação. O que, aliás, é a visão teológica de Tomás de Aquino. Ou seja, Deus é o motor imóvel, mas como é que as coisas terminam se movendo aqui embaixo? Existem criaturas intermediárias entre Deus, motor imóvel. Deus, motor imóvel, move os anjos dos coros superiores, que vão movendo os anjos dos coros inferiores, que vão movendo os anjos até que chega a mover a criação de tal forma que as coisas se movem. Ou seja, como é que Deus, motor imóvel, chegou a mover a matéria? Existem estágios intermediários, não é? De colaboração. Então, essa é uma das formas de se pensar. Não estou dizendo que precisa ser assim, é teologia, mas ninguém vai acusar Santo Tomás de Aquino de gnosticismo se ele diz que os anjos, não é? Eles, como era na visão medieval da teologia, o que eu acho até bastante razoável, não é? Que as coisas vão se movendo. Assim, por exemplo, por que é que Deus fez um universo tão grande para que só houvesse vida aqui nesse planetinha minúsculo e ridículo como é a Terra? Mas é porque, isso aqui é opinião teológica, tá, gente? Opinião filosófica e teológica. É porque o universo inteiro precisava ser grande desse tamanho para que uma coisa movendo a outra finalmente chegasse a mover esse pequeno planeta que é a Terra. Então, assim que são as engrenagens das coisas. Mas é uma visão teológica. Isso não é gnosticismo, não é demiurgo, não é questão de demiurgo. Ah, entendi. Então, Tolkien tem respaldo em São Tomás de Aquino, né? Para escrever esse tipo de coisa. E, se eu não me engano, também Santo Agostinho tinha uma opinião sobre a realidade do mal parecida com a visão de Tolkien, não é? Não é. Por exemplo, Tolkien. É típico do gnosticismo que existam dois princípios. O princípio do bem e o princípio do mal. Para Tolkien, não. Para Tolkien só existe um princípio. O princípio do bem, que é Eru, Ilúvatar, o Criador de todas as coisas. Agora existe uma criatura, que é Melkor, Satanás, que começa a criar desordem. Ele não é capaz... Claramente, Melkor não é capaz de criar nada. Ele é capaz de destruir as coisas criadas. O que é bem agostiniano. Ou seja, para Tolkien, como para Santo Tomás de Aquino, a explicação de Santo Agostinho, não é? De que o mal não é um princípio existente, mas na verdade é uma ausência, é um buraco, é uma desordem, é algo negativo. Isso dentro da obra de Tolkien é muito claro, não é? O mal, ele não é uma realidade em si, ela é a perversão de uma realidade boa. Outra coisa questionada é a questão da imortalidade. Como entender essa questão da imortalidade de alguns personagens na história e interpretá-la de uma forma católica? A questão da morte e da imortalidade realmente é um tema dentro do legendário de Tolkien bastante importante. Importante e, sobretudo, sobre essa realidade entre os homens e os elfos. Os elfos são imortais e os homens receberam o dom da morte. Isso é inclusive uma das críticas, né? O pessoal que diz que o Tolkien, tá vendo, ele é gnóstico, ele não é católico, coisa nenhuma, porque na Bíblia a morte é um castigo para os homens, como é que ele diz que é um dom? Sim, mas meu irmão, quando Deus castiga uma pessoa, aquilo é um dom ou não? Deus é amor, e quando ele castiga como um dom. Porque o que acontece é o seguinte, nós temos que considerar que nós estamos aqui, aspas, no Antigo Testamento, o Cristo ainda não veio. E os elfos são uma espécie de ensaio literário para mostrar como seria terrível se depois do pecado original nós continuássemos imortais. Veja, porque é assim, vamos para a teologia católica. No paraíso de Adão e Eva, sem o pecado original, Deus tinha dado a eles o dom preternatural da imortalidade. Mas uma vez que eles pecaram, uma vez que o pecado original está lá, a imortalidade já não é mais dom, torna-se uma verdadeira desgraça. Então, ele dá agora o castigo da morte, mas esse castigo é um dom redentor também, de alguma forma. A morte tem, claro, todo o seu aspecto negativo e horrível. Mas, na verdade, olha o que acontece com os elfos. Mas onde ficam as consequências do pecado original nessa narrativa? Tem o fator do pecado original nisso tudo?
Tem o pecado original, porque os elfos não são imaculados. Os elfos são pecadores, eles têm uma perversão dentro deles também. Os elfos, uma vez que eles não morrem, eles vivem longamente. A um certo momento, eles vão se recolhendo como que se hibernassem e eles entristecem. E ficam ali naquele momento digamos assim, terrível. E depois que eles voltam desse estado de hibernação, eles nunca mais são os mesmos. Porque dentro deles habita uma profunda tristeza. Porque, vamos ser sinceros, né? Imagina, você não morrer nunca, viver nisso aqui para sempre. Você acha que isso é uma bênção? Né? Enquanto os homens, veja, quando os elfos, que deveriam morrer para sempre, são mortos, assassinados, eles vão para the halls of Mandos, os salões, né, de Mandos, que é um lugar onde eles vão ficar lá, uma espécie de limbo. Né? Mas os homens não. Os homens, aspas, desaparecem e ninguém sabe para onde eles foram. Por quê? Porque aqui já está falando dentro do mistério, né, que não se sabe, porque Jesus não veio ainda para revelar nada, então ninguém sabe para onde vão os homens. Jesus vem e revela depois, aí tem vida eterna, é coisa diferente. Então, na verdade, por causa do pecado original, a morte torna-se de alguma forma um dom. Então o pessoal critica, então diz, tá vendo, Tolkien não é católico coisa nenhuma, fala da morte como um dom, imagina que desgraça, como que esse cara é herege, etc e tal. Gente, para com isso, isso é a primeira coisa, isso é literatura. Literatura, pelo amor de Deus, Nossa Senhora do Bom Parto, é literatura, não é teologia. Você pode encontrar uma chave literária, teológica e aplicabilidade, mas isso é literatura. Padre, no vídeo que eu gravei comentando toda essa polêmica, eu falei sobre a importância do lúdico, né, de saber diferenciar a fantasia da realidade, inclusive para somente depois de saber distinguir essas duas coisas, a pessoa poder ler até mesmo a Bíblia. Então fala um pouco sobre essa necessidade de saber diferenciar a fantasia da realidade, porque parece que tem gente que não sabe fazer isso. E se sabe, não o faz por mau caratismo mesmo, né? Veja, existe dentro do cristianismo lugar para a arte? Essa é a pergunta que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, só existe arte cristã se ela for de uma temática religiosa? Ou é possível que um cristão faça arte que não esteja pintando Nossa Senhora, os anjos, Jesus, mas que faça arte pintando outras coisas belas e boas? Então, a fantasia é algo que só pode ser realizado, no fundo, pela literatura. O Tolkien, no seu famoso ensaio sobre histórias de fadas, ele diz assim, olha, a fantasia, quando você tenta colocar a fantasia no teatro, é um desastre, porque aquilo não convence. Quando você tenta colocar a fantasia na pintura, aquilo fica bizarro. Mas quando você põe fantasia na literatura, no livro, na escrita, na literatura, aí as coisas ficam diferentes. Só que, ele diz, página 63 dessa edição aqui, é claro que a fantasia pode ser levada ao excesso, pode ser mal feita, pode ser empregada para maus usos, pode até mesmo iludir as mentes das quais surgiu. Então veja, o próprio Tolkien está dizendo, gente, não é para vocês entrarem numa livraria, encontrar um livro de fantasia e dizer, é fantasia, portanto é bom. Não, pode ser um negócio pervertido. Mas, aí vem a pergunta do Tolkien, mas de que coisa humana neste mundo decaído, isso não é verdade? Ou seja, não é só a fantasia que pode ser usada para perversões, esoterismo, demônio e escambau. O que é que nesse mundo decaído não pode ser usado para o mal? Tudo. Um exemplo de interpretação mal feita da obra de Tolkien e também de suas palavras é a afirmação de que há sementes do verbo em outras religiões. Você poderia explicar o que significa isso que você falou e que Tolkien fez? A igreja fez isso também. Quando a gente, por exemplo, canta o Dies Irae, né? Dies Irae, Dies Illa, teste David cum Sibila. Ou seja, quer dizer, o dia do julgamento final, o juízo final, foi previsto por quem? Pelo Antigo Testamento. Davi, o rei Davi, nos livros do Antigo Testamento. Mas é também atestado pela Sibila. Quem é que é a Sibila? É uma sacerdotisa pagã, as profecias pagãs.
A igreja não está canonizando o paganismo. Só acontece o seguinte, a igreja sempre viu que havia, quando os pagãos acertavam a verdade, é sinal de que eles, naquele esforço humano de busca da verdade, tinham, né, emplacado uma verdade. E a verdade não deixa de ser verdadeira só porque ela é dita pela boca de um pagão. Você vai lá em Roma, a igreja de Santa Maria in Trastevere é uma igreja construída em cima de um suposto milagre de óleo que jorrou ali com o nascimento de Cristo. E, no entanto, aquilo lá era venerado pelos pagãos. A igreja vê aquilo, a veneração dos pagãos por um óleo que brotou da pedra. Então, pedra, óleo, unção, Cristo. Então, isso aqui é uma profecia do nascimento de Jesus. Pronto, construída a igreja em cima. Então, assim, tem que entender o seguinte, o cara está subindo a escada ou descendo a escada? Então, o problema não é a escada, é em que direção você está indo. Se você está pegando os mitos pagãos e levando a coisa para uma preparácio evangélica, você está subindo a escada. Agora, se você pega os mitos pagãos para tirar as pessoas cristãs de Cristo e descer a escada e levar para o inferno, bom, meu filho, aí o problema não está na escada, o problema está onde você está indo. Entendeu? Se você está subindo, você está descendo. É bem isso mesmo. Eu, inclusive, disse no meu vídeo que, graças a Deus, Santo Tomás de Aquino soube ver isso na filosofia grega, de Aristóteles, por exemplo. O problema é que tem gente que vê gnosticismo em tudo. A coisa pode ser a coisa mais cristã que existe, que sempre vai ter alguém para acusar de ser gnóstica, né? Isso aí é inevitável, né, padre? Quem quiser se salvar vai se perder, mas quem se perder por amor a mim vai se salvar. Essa é a profunda verdade do livro do Senhor dos Anéis. Agora, o cara vem dizer, isso daí é gnosticismo. Pelo amor de Deus, não tem nada de gnosticismo. Vai estudar gnosticismo, meu. Vai estudar gnosticismo. Para com essa bobagem. Se isso é gnosticismo, isso é profundo cristianismo. Isso é espiritualidade pura. Agora, precisa primeiro ser católico para entender o negócio, né? Realmente, de repente a pessoa vê gnosticismo porque nem católica a pessoa é, né? Assim, desculpa entrar em detalhes, mas você fez a pergunta, então tem que responder, né? Sem problema, padre. Mas o argumento é que não existe uma religião organizada na história. Não há cultos, veneração, adoração e nem orações, e por isso não seria uma obra católica. Por que não há essas coisas na história do Senhor dos Anéis? Ele era totalmente a favor da religião organizada chamada Igreja Católica. Só que, se ele fizesse uma mitologia, onde dentro desta mitologia houvesse uma religião organizada, ele estaria de alguma forma assinando embaixo, corroborando a ideia de que existem religiões pagãs que em si são preparatórias para o cristianismo. Essa não é a posição da igreja, nem a posição católica. A posição católica é a seguinte: há uma religião preparatória para o cristianismo, e é a religião do Antigo Testamento, porque ela foi instituída pelo próprio Deus. As outras religiões, elas não são fé, elas são crença. Fé é uma virtude teologal onde o homem, com a ajuda da graça de Deus, acolhe a revelação divina. Isso só existe no Antigo Testamento, né, em Israel, e depois com o Cristo e, portanto, a Igreja Católica. Só que as outras religiões, elas não são fé, elas são crença. Desordenado e até mesmo satânico, que nós poderíamos ver em religiões claramente destruidoras, como a dos astecas, por exemplo, que realizavam sacrifícios humanos. Mas é sempre o esforço humano que busca a verdade ou a falsificação da verdade. Essas são as crenças. Então, quando busca-se a verdade com sinceridade, então pode ser que as apalpadelas dessas religiões encontrem algo da verdade, e aquilo que São Justino chama de sementes do verbo, né? Spermata tu logo, mas não são as religiões em si, enquanto instituições. São os esforços humanos de pessoas com a consciência reta. Então é por isso que a religião na mitologia de Tolkien é uma religião não organizada, ou seja, é a religião que significa simplesmente o esforço
do indivíduo de busca da verdade. Não há uma organização de sacerdócio, sacrifício, etc., etc., porque essas organizações, elas terminam sempre por estarem longe do Cristo, claramente equivocadas. Então aqui nós temos o quê? No legendário de Tolkien nós temos seres humanos que as apalpadelas buscam a verdade, com erros e acertos. Né? É um tema complicado mesmo, né? Eu acho que se Tolkien usasse todas essas coisas na sua obra, iriam acusá-lo da mesma forma. Talvez diriam que ele estivesse misturando o cristianismo com o paganismo. Mas é como o senhor já disse, essa história se passa antes da vinda de Cristo. Então, como poderia ter nela elementos cristãos de culto, oração, veneração, não é mesmo? Dá para responder a pergunta de vários níveis, né? Então, assim, espero ter sido fiel ao expressar a resposta. Pode ser que nessas respostas que eu dou, vocês sempre dão um desconto, dão uma checada, tá? Quem quiser realmente aprofundar o assunto, dá uma checada, vê se é isso mesmo, porque pode ser que eu tenha pisado na bola em alguma coisa. Então, para encerrar, Padre Paulo, o senhor me disse que teria um tempo limitado para atender a gente aqui. Uma última pergunta. Muitos insinuam que os fãs de Tolkien, incluindo o senhor, né, atribuem um caráter quase que dogmático à obra de Tolkien. Inclusive usa aquela frase que o senhor disse ironicamente que, se pudesse, canonizaria a obra de Tolkien. Chegam a dizer que o senhor classificou como sendo o Evangelho segundo Tolkien. Eu não vi em momento nenhum o senhor afirmando isso no seu curso. Talvez possa ter afirmado em algum outro vídeo. De qualquer forma, qualquer pessoa com no mínimo 2 neurônios sabe interpretar essa frase e entender que o senhor usou uma figura de linguagem, e não no sentido literal, quando chamou de Evangelho de Tolkien. Então eu lhe pergunto, por acaso o Tolkien pretendeu escrever um catecismo católico ou algo do tipo? Ele escreveu tudo de forma teológica, metodicamente, pensando cada frase da história? O Tolkien não está aí para ensinar catecismo a ninguém. Ele também não é um livro de meditação para a sua vida espiritual. Ele é um livro de diversão. Essas diversões, no entanto, elas podem claramente dar um fruto espiritual para quem tem uma boa catequese, para quem tem uma vida espiritual que realmente medita livros de espiritualidade, como Imitação de Cristo, Filoteia, etc, etc. E aí chega uma hora que você, sei lá, férias, vou ler alguma coisa assim boa, que eu sei que não tem nada de impuro, de problemático, que é um autor fantástico, super católico, com visão católica. Então, e ali tem tantas verdades que nos ajudam. Mas sobretudo, em primeiro lugar, é diversão. É uma história que, aspas, funciona como história. Aqui está a genialidade do Tolkien, porque tem história que você vê que o cara teve boa intenção de contar uma história, mas o negócio não cola, né? Enquanto o Tolkien, exatamente porque ele é um medievalista e é um filólogo, ele, analisando aquelas sagas antigas, como Beowulf e Companhia Limitada, Kullervo, etc., ele tinha, né, um gosto pela coisa. Esse Tolkien, em primeiro lugar, é um grande leitor dessas grandes sagas antigas, e ele consegue, então, receber aquilo como cristão e reelaborar a sua própria história, inicialmente com uma espécie de vício secreto. Ele mesmo usa essa expressão. E quando O Senhor dos Anéis foi publicado e os editores achavam que aquele negócio não ia vender, Tolkien foi o primeiro que ficou muito assim surpreso quando viu o interesse das pessoas. E depois ele se dedicou realmente a corresponder um pouco ao interesse das pessoas, dando algumas respostas, algumas orientações de como realmente ler, porque exatamente preocupado que as pessoas lessem de forma diferente. Ler O Senhor dos Anéis é ler uma obra literária de um católico, que não quer fazer apologia do catolicismo, mas que não consegue esconder a sua grande catolicidade. Ou seja, o Tolkien, ele quando escreveu O Senhor dos Anéis, ele mesmo diz, ele não pensava. Ele tem uma carta ao padre Murray, um amigo dele
jesuíta, ele diz, olha, O Senhor dos Anéis não era uma obra católica, no sentido de ele quis que fosse uma coisa católica desde o início, não. Ele diz assim, o Senhor dos Anéis é uma obra católica inconsciente no início e mais consciente na revisão. Ou seja, quando ele terminou de escrever o livro, porque ele foi reler e fazer a revisão, ele disse, opa, esse negócio aqui é muito católico. Espera lá. Aí ele começou a fazer pequenos ajustes. Mas em si, ele é tão católico, tão católico, tão católico que ele não precisa pensar explicitamente em igreja ou em temas católicos para transpirar o seu catolicismo. Ou seja, a visão de mundo dele é tão católica que até na literatura fictícia os valores católicos transpiram e estão ali presentes. Então, na verdade, no fundo, somente Deus é que consegue escrever para todo mundo. Todos nós, quando escrevemos para um leitor. Eu estou aqui falando, eu estou falando olhando para uma câmera, mas eu não estou falando para a câmera. Estou falando imaginando quem são essas pessoas com as quais eu estou falando. Então eu não estou falando para uma audiência, digamos assim, etérea. Eu não estou falando para russos, nem para escandinavos. Bom, ali eu já tenho um público. É para esse público que eu estou escrevendo, né, que eu estou falando, digamos assim. Muito bem, Padre Paulo. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que cada um que nos ouça saiba entender a sua posição e compreenda as suas respostas de uma forma clara, né? Eu estou acompanhando os seus cursos e indico cada um deles. E peço que as pessoas que nos ouçam se inscrevam no seu site também e acompanhem seus cursos. Eu peço desculpas se não atendi a todas as demandas. Eu falo demais. Eu faço uma perguntinha, eu falo pelos cotovelos. A equipe reclamou, puxou minha orelha ontem, né? Diz assim, padre, o senhor tem que responder mais perguntas e falar menos. O senhor fala, sai pelas beiradas. O cara pergunta uma coisa, o senhor vai lá longe, em Adão e Eva, volta, não sei o quê. Responde a pergunta. Mas é o preço que se paga da coisa ao vivo, né? Quando você prepara direitinho, etc., dá para você, né, não se perder em falação, mas faz parte, tá bom? Que é isso, foi ótimo o podcast. Então a gente encerra por aqui, muito obrigado e espero que a gente possa ter outras conversas como esta. Então eu agradeço a vocês todos, nós paramos por aqui hoje, sei que tem muito mais perguntas, muito mais gente aí que quis participar, mas eu agradeço, né, o entusiasmo de vocês, a alegria, a fidelidade, vamos continuar juntos. E quero concluir então com a bênção, né, dando para você a bênção de Deus pela intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima.